Vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E vamos ao capítulo 28. E leremos do verso 1 ao verso 10, para falar sobre o que acontece nos altos e baixos da vida. Livro de Atos, capítulo 28, versículos 1 a 10. A história é a seguinte, irmãos e irmãs. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: "Ah, certamente este homem é um homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver." Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que ele era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo todas as coisas que nos eram necessárias. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Amados, uma das grandes lições da vida nós aprendemos com o eletrocardiograma. Quando um paciente está deitado sobre o leito de um hospital, em um tratamento ou no meio de uma cirurgia, os médicos ficam atentos àquela linha que se desloca pelo monitor. Se aquela linha sobe e desce, os médicos ficam tranquilos. Mas quando aquela linha segue de maneira ininterrupta, o que isso significa? Que o paciente morreu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto houver vida, haverá altos e baixos. A vida é assim. A vida de ninguém é uma caminhada plana, sem sobressaltos, dificuldades, temores ou superações. Altos e baixos fazem parte da vida. E enquanto houver vida, haverá momentos bons e momentos ruins. Talvez você que chegou à casa do Senhor esta noite, ou que participa deste culto pela internet, esteja em um momento em que o gráfico da sua vida aponta uma queda. Pastor, estou num momento difícil, problema de saúde, problema financeiro, problema de casamento, estou com preocupações, estou com ansiedades. Como lidar com os altos e baixos da vida? Porque a vida imporá a nós, meus irmãos e irmãs, subidas e descidas, momentos alegres, mas também momentos muito difíceis, em que lágrimas aflorarão aos nossos olhos. Como lidar com isso? Vamos tentar aprender com o apóstolo Paulo. E com essa experiência compartilhada por Lucas, testemunha ocular dos fatos que se deram ali na ilha de Malta há cerca
de 2000 anos. Como essa história começa? Começa bem ou começa mal? Começa no alto ou começa no baixo? Essa história começa muito bem. Muito bem. Porque Paulo, Lucas e outros 270 passageiros de um navio estavam encharcados, ensopados, tinham perdido tudo. Depois de 14 dias numa tempestade, haviam perdido todos os seus haveres, o navio foi a pique e com muita dificuldade eles chegaram à terra. E Lucas diz que estava chovendo, que estava fazendo frio, eles poderiam até mesmo ser vítimas de hipotermia. Ainda assim, a história começa muito bem. E sabem por que a história começa muito bem? Porque quando a gente volta para o versinho, capítulo 28, versículo 1, o texto que lemos, Lucas abre o capítulo 28 com 3 palavras. Que palavras são essas? Estando já salvos. Não existe melhor maneira de começar uma história. Estando já salvos. Você já está salvo? Seu nome já está escrito no livro da vida. Seus pecados já foram perdoados, sua alma já foi lavada. Quando você morrer, você vai para o céu, tem certeza disso? Tem certeza disso? Já entregou a sua vida a Cristo, já se converteu ao Salvador. Jesus já é o seu Salvador pessoal. Você pode dizer, como Lucas dizia, estando já salvo. Se você já está salvo, meu querido, minha querida, por mais que você perca, o principal você já tem. Mas se você não está salvo, não adianta tudo o mais. É como a história daquele homem, um lenhador muito humilde, morava com a família na floresta, e um dia, um dos enviados do rei daquele país chegou ali, era o encarregado de cobrar os impostos. E aquele homem disse, olha, eu estou aqui porque eu sou o cobrador de impostos do rei, mas eu estou vendo que eu não tenho nada para cobrar, porque percebo que você é uma pessoa muito humilde. Pela sua casa, pelas suas roupas, por tudo o que eu vejo aqui, percebo que você é uma pessoa muito pobre. Não tenho nada para apanhar de você a título de imposto. E aquele lenhador disse, não, o senhor está muito enganado. Eu não sou pobre, eu sou muito rico. Como assim? Perguntou o cobrador de impostos. E aquele homem disse, eu tenho uma família que me ama, nós temos saúde, na nossa casa há amor, paz, harmonia, eu tenho um Deus, Ele cuida de mim, eu ando com Ele, e tenho certeza de que quando o meu coração parar de bater, os meus olhos o verão na eternidade. Eu sou um homem muito rico. E aquele cobrador de impostos disse, meu senhor, é verdade. Vejo agora que o senhor de fato é um homem muito rico. Mas infelizmente, os tesouros que o senhor tem, eu não posso taxar. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, se nós podemos dizer que já estamos salvos, é um bom começo. Podemos estar debaixo da chuva, sentindo frio, podemos ter perdido tudo, mas se estamos com Deus, se estamos com Cristo, é um bom começo. Mas se você ainda não está salvo, precisa pensar, porque não adianta tudo o mais, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Salvador em certa ocasião. Então essa história não começa num baixo, não. Eles estavam com frio, eles eram náufragos, eles estavam
passando por momentos difíceis, chovia, tinham perdido tudo, mas a história começa bem. Top. E aí sofre uma queda. Há um duro golpe que se impõe ao apóstolo Paulo. Porque o texto nos diz que, enquanto Paulo ajudava as pessoas para que fosse feita uma fogueira, como eu disse, estava muito frio, como Lucas escreveu, estava chovendo. Então as pessoas daquele lugar acolheram os náufragos, fizeram uma fogueira. Paulo, participando, recolhendo gravetos, foi picado por uma víbora, por uma serpente que ficou pendurada com suas presas cravadas à mão do apóstolo. E as pessoas que moravam naquela ilha sabiam que o veneno da serpente era fatal. E aí você se coloque por um instante no lugar de Paulo. Conhece aquela expressão, morrer na praia? Irmãos, parecia que era exatamente o que ia acontecer com Paulo. Que situação! Ele ficou 2 anos preso em Cesareia. Agora embarcou em um navio em direção a Roma. Passou por um naufrágio, 14 dias sem ver nem o sol de dia, nem as estrelas de noite. Sobreviveu a um naufrágio. Os soldados queriam matar os prisioneiros, o capitão não permitiu. Todos chegaram à praia. E depois de tudo isso, você é picado por uma serpente e morre. É justo? Não parece justo. Não parece nada justo. Puxa vida, depois de tanta coisa que eu passei, depois de tanto esforço, depois de tanto que eu investi nesse casamento, depois de tanto que eu investi nessa empresa, depois de tanto que eu investi nesse menino, depois de tanto que eu investi nessa carreira, agora tudo é colocado por terra. Vêm as adversidades. Eu vou morrer na praia. Isso não parece justo. E se esse é o seu sentimento, se essa é a sua experiência, provavelmente você não se sente num alto da vida, e sim num baixo da vida. Mas você precisa fazer algo. A vida golpeou você. A vida agrediu você. Como você vai responder ao golpe? De que maneira você vai agir para que essa adversidade não liquide com as suas esperanças, com a sua vida, com o seu futuro? Meu querido, minha querida, quando nós recebemos golpes da vida, precisamos responder da maneira certa. A vida golpeia a todos, sem exceção. Lembra-se, vida é altos e baixos. Mas Paulo lidou com aquela situação de uma maneira. Vamos aprender com o apóstolo. Paulo teve uma atitude muito sábia. O que Paulo fez com aquela serpente? Jogou-a no fogo. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? A víbora ficou ali, pendurada na mão do apóstolo, injetando nele o seu veneno. As pessoas ficavam olhando. O pessoal da ilha dizia, caramba, esse homem deve ser muito mau, porque a justiça divina não o deixa viver, mesmo ele tendo sobrevivido a um naufrágio. E ali estava Paulo naquela situação. O que ele fez? Irmãos, isso é muito importante. A Bíblia diz que Paulo pegou aquela serpente, aquela víbora, aquela cobra venenosa e jogou no fogo. E agora eu vou abrir um parêntese. Já pensaram se a Eva, lá no jardim do Éden, tivesse feito a mesma coisa? Imagina, irmãos, ela estava lá no paraíso, tudo de bom, chega a serpente, começa com conversa, Eva pega na cabeça da serpente, joga no fogo. Ah, meus irmãos, quanto problema teria sido evitado. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Lugar de serpente é no fogo. Pastor Marcelo,
Qual é a serpente que eu preciso jogar no fogo? Querido, a serpente do derrotismo, a serpente da incredulidade, a serpente da revolta, a serpente da amargura. Pastor, olha, a vida me golpeou de uma maneira. E agora o veneno está correndo nas minhas veias. Eu estou intoxicado, eu estou cheio de tristeza, de depressão, de amargura. Pastor, isso está me destruindo por dentro. Eu não consigo perdoar. Há muita mágoa, há muito rancor, há muito ressentimento, há um verdadeiro ódio dentro de mim. Pastor, eu estou sendo destruído pelo remorso, pela vergonha. Pastor, o veneno da dúvida, de não acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que iria fazer, está se espalhando dentro de mim. Pastor, o que é que eu faço? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, joga essa serpente no fogo. Paulo não teve dúvidas, Paulo não se impressionou, Paulo não lamentou, Paulo não questionou a Deus. Paulo não foi mordido por uma serpente, olhou para o céu e disse, qual é? Ele não fez isso. Mas sabe por que Paulo não fez isso? Porque Paulo tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha dito para Paulo, Paulo, você vai dar testemunho de mim lá em Roma. Paulo, você vai dar testemunho diante de mim, diante de César. Em Paulo tinha uma promessa. E ele dizia para si mesmo, eu não sei como eu vou chegar em Roma, mas eu sei que eu vou chegar. Se eu vou chegar andando, se eu vou chegar carregado numa maca, eu sei que eu vou chegar. Porque Paulo preferiu acreditar na promessa do que acreditar no que ensinavam os livros de medicina, de zoologia, ou a experiência dos moradores daquela ilha. E você acredita na palavra de Deus? Acredita nas promessas do Senhor sobre a sua vida? Existe um veneno querendo acabar com você, o veneno da incredulidade, da desconfiança. Esse veneno foi inoculado pela serpente lá no paraíso, no primeiro casal. Eles duvidaram de Deus. Mas Paulo pegou a serpente, jogou no fogo, e é lá que você deve jogar a sua mágoa, é lá que você deve jogar o seu rancor, é lá que você deve jogar as suas dúvidas, é lá que você deve jogar a sua incredulidade, é lá que você deve jogar a sua rebeldia e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude. E aí a gente vai para uma outra parte da história, e a gente fica descobrindo algo muito interessante nessa história, que tudo aquilo que Paulo passou tinha uma razão. Lembram-se, ele estava navegando em direção a Roma, veio uma tempestade, o navio naufragou em Malta. O que aconteceu ali em Malta? A Bíblia diz que nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal daquela ilha, o Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Versículo 8. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. Aquilo não foi um acidente. Aquilo não foi uma artimanha de Satanás. Deus tinha um propósito. Deus queria que Paulo estivesse em Malta, porque ali em Malta tinha esse pessoal todo para ser curado, tinha esse pessoal todo para ser evangelizado. Vocês sabem, meus irmãos, que o cristianismo em Malta começou com aquele naufrágio e nunca mais se interrompeu. E a história de Malta, desde aquele dia, tem sido uma história de fé em Deus. E se hoje você for a Malta, você descobrirá que é um país cristão. Olhem quanta coisa Deus fez. E são as coisas que Deus faz quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se você não serve a Deus, você anda pelo seu próprio coração. E a sua vida é como uma folha que cai do galho de uma árvore e oscila ao sabor do vento, até que um dia ela vai cair no chão e apodrecer.
Mas se você crê em Deus, a sua vida não é como uma folha, a sua vida é como uma flecha. Ela tem um objetivo, ela tem um propósito, e por mais que os ventos soprem, você alcançará o que Deus propôs para a sua vida. Isso é maravilhoso. Quando eu penso nisso, eu lembro de um irmão muito querido, o irmão Benedito. Foi minha ovelha lá em Paú. Irmão Benedito era farmacêutico. Lembra aquela época que farmacêutico era médico e enfermeiro, psicólogo, era tudo. Você não levava o filho no médico, você levava o filho no farmacêutico. E ele viveu toda a sua vida ali naquela região e atendeu. Todo mundo conhecia o irmão Benedito. Todo mundo conhecia o irmão Benedito. Uma vida longa, uma vida abençoada. E o irmão Benedito gostava muito de falar de Jesus. Quantas vezes nós saímos para evangelizar, e o irmão Benedito do meu lado. Lembro que uma vez nós batemos palmas à porta de uma casa para entregar um convite. A porta abriu, saiu um homem que tinha uns 2 metros de altura, parecia um armário, uma cara feia. E nós entregamos o folheto, aquele homem fechou a porta. Irmão Benedito olhou para mim e disse: caramba, pastor, que cara bravo. Irmãos, livramento. Nos seus últimos anos de vida, irmão Benedito ficou doente. E antes de ir para o céu, ele foi internado algumas vezes. As internações do irmão Benedito no hospital eram sempre experiências fantásticas. Irmão Benedito foi internado no Hospital das Clínicas, aqui em Maruípe. E ele estava em uma enfermaria lá do Hospital das Clínicas. E um dia as enfermeiras chegaram para trabalhar, e quando elas abriram a porta da enfermaria, não tinha nenhum paciente. Todas as camas estavam vazias. As enfermeiras levaram um susto. E aí elas foram para outra enfermaria. E quando abriram a porta da outra enfermaria, também estava vazio, não tinha um paciente, todas as camas vazias. E elas foram ficando desesperadas e foram chamando umas às outras e começou a juntar enfermeira. E elas foram abrindo as portas até chegar na última enfermaria, que era a enfermaria do irmão Benedito. Ele estava fazendo um culto, meus irmãos e irmãs. Foi em todas as outras enfermarias, tirou todos os pacientes da cama, levou lá para a enfermaria dele e estava orando pelos enfermos e pregando a palavra de Deus. As enfermeiras ficaram desesperadas: seu Benedito, pelo amor de Deus, o senhor não pode fazer isso. Mas eu digo aos irmãos que ele levou mais almas aos pés de Cristo quando esteve no hospital, do que durante todos os dias em que ele caminhou com saúde por essa terra. Deus tem um plano. Quando Deus colocou Paulo naquela ilha, náufrago, Deus tinha um plano. Quando Deus colocou o irmão Benedito naquela enfermaria, doente, Deus tinha um plano. E se você é de Deus, Deus tem um plano para você. Então creia, porque os seus olhos verão, se você crer. E aí a história termina. E termina de uma maneira abençoada, um final feliz. Não poderia ser melhor o final dessa história, meus irmãos e irmãs. O versículo 10 diz, Lucas, que era companheiro de Paulo nessa viagem, nessa aventura, escreve que os moradores lá de Malta os distinguiram com muitas honras. E quando eles embarcaram em direção a Roma, puseram a bordo as coisas que lhes eram necessárias. Lembra que eles tinham perdido tudo no naufrágio? O navio afundou. Ninguém conseguiu salvar nada. Eles perderam todos os seus bens. Mas agora, antes de viajar para Roma, onde Paulo encerraria o seu ministério e daria o seu testemunho diante dos imperadores, vieram os moradores daquela cidade, e a Bíblia diz que eles lhes deram as coisas necessárias. Olha para mim, presta atenção. Mais tem Deus para dar que o diabo para tirar. E Deus sustentará você. Ele abrirá as janelas do céu. Ah, pastor, eu perdi tudo. Não, você não perdeu Deus. E esse Deus é um Deus que provê, é um Deus que sustenta, é um Deus que abre as janelas dos céus e derrama
a solução para o nosso problema, o sustento para a nossa vida, o amparo para a nossa casa. Mas isso não é tudo. Lucas diz que além deles serem sustentados, presenteados, enriquecidos, além deles receberem as coisas necessárias, eles foram distinguidos com muitas honras. Paulo e Lucas foram honrados. Servos de Deus. Enfrentaram adversidades. Subiram e desceram, ao sabor das ondas do mar agitado e dos altos e baixos da vida. Mas no final da história, estavam supridos, enriquecidos e honrados. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse, irmãos? É o nosso Deus. É o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E sabem, a experiência de Jesus também foi uma experiência de altos e baixos. Você conhece aquela passagem em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, onde a Bíblia diz: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Baixas, quedas, humilhação, encarnação, morte, sepultamento, fundo do poço. Mas a história não termina aí, porque a palavra nos diz que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus foi morto, quando a injustiça pareceu triunfar, quando o mal pareceu levar o melhor sobre o bem, quando o corpo sem vida de Cristo foi tirado daquela cruz, quando puseram o seu corpo em um túmulo e lacraram com uma pedra, muitos pensaram: é o fundo do poço. Só que não era. Era o fundo da cama elástica. E aquele que foi humilhado como nenhum outro, foi exaltado como jamais outro foi ou será. Quando o diabo coloca você no fundo do poço, Deus coloca você no fundo da cama elástica. Se você crer, se você acreditar, se você buscar. Nos altos e baixos da vida, Deus nos estende a sua mão. Se você está no alto, Deus estende a sua mão e diz: filho, filha, fique firme, não caia. Se você está no baixo, Deus lhe estende a sua mão e diz: filho, filha, confie, eu quero te erguer. Mas seja nos altos, seja nos baixos, você precisa, meu irmão, minha irmã, segurar a mão que Jesus estende a você. E então a sua história também será uma história de superação, de vitória, que honrará a Deus e alegrará a sua alma. Amém.